A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Dominical aqui no canal Denis Pereira Oficial. Deus abençoe a todos, pastores, dirigentes, professores, coordenadores, alunos, enfim, todos os que amam a palavra de Deus envolvidos com a Escola Dominical. É sempre um prazer recebê-los aqui. Você sabe que todas as semanas nós temos aqui aulas para jovens, juvenis, adultos e adolescentes. Não está inscrito no canal ainda? Inscreva-se. Isso é muito importante, é uma forma de apoiar o canal e mostrar ao YouTube que o nosso trabalho é importante e que é importante para você também. Inscreva-se no canal, comente os vídeos, fale de onde você nos assiste, fale da importância das nossas aulas aí para você. Compartilhe os vídeos, esse vídeo é para todo mundo, é vídeo da palavra. Compartilha para os novos convertidos, para alunos de outras classes, com outros professores, com outras cidades. Entra aí no seu grupo de WhatsApp e manda para todo mundo. Eu continuo aqui com aquele pedido para vocês muito especial. Primeiro, quero agradecer, porque alguns irmãos já têm atendido o nosso pedido. Tem um link aqui, o primeiro link, apoie o canal. É o link de uma vaquinha. Por que eu estou fazendo isso? Porque até o início da quarentena, até 30 dias atrás, 40 dias atrás, quando começou a fechar os templos, nós viajávamos o Brasil pregando a palavra de Deus em congressos, acampamentos, eventos, enfim, mas os templos estão fechados, agendas canceladas, São Luís do Maranhão, Novo Progresso no Pará e todas as agendas aqui em volta que nós atendíamos sem previsão de quando as igrejas voltarão a ser abertas e aí até retomar todos os eventos. Então, você participando desta vaquinha, você está me ajudando, você está mostrando a importância do meu trabalho para você. Você está me ajudando a manter esse trabalho, a cuidar da minha família nesse tempo, que é um tempo difícil para todos, mas se nós nos dermos as mãos, não vai faltar para ninguém. Então, aquilo que Deus colocar no seu coração, participe da vaquinha, compre o livro, se quiser contribuir de alguma outra forma, me chama, o meu contato está aqui na descrição dos vídeos. Será um prazer atender os irmãos e receber aquilo que de bom grado o Senhor colocar no seu coração. Amém? Vamos então a mais uma sequência de aulas da Escola Dominical. Alunos, todos os envolvidos. Lição 4, classe de adultos. Deixa eu te pedir uma coisa, assista a aula até o final, ok? Isso é muito importante. Eu não tenho tempo. Deixa aí, dá o play, solta esse smartphone aí e deixa. Quanto mais tempo você assistir a aula, escutar a aula que seja, melhor o YouTube ajuda a gente. A iluminação espiritual do crente. Eu já falei, amo a epístola de Paulo aos Efésios. Efésios 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Então é muito importante isso, que nós entendamos que Deus espera algo de nós, uma vida diferente. Efésios 1, do 15 ao 23 é o texto bíblico em classe. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Interessante isso, tá, irmãos? Estamos na lição 4 e não saímos do primeiro capítulo ainda. E vou te falar uma coisa de forma superficial. Olha lá, para você entender a importância da escola dominical. Eu tenho revistas guardadas aqui, para vocês terem uma ideia. Eu estou dando um estudo para minha família sobre o fruto do Espírito com uma revista de 98, 99. Muito importante. Então, aqui tem uma longa sentença dividida nesse primeiro capítulo. Ação de graças, oração intercessória, confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados, encorajados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Percebe isso? Porque nós precisamos estudar a palavra para nós entendermos o que significa. Irmãos, muitos cristãos estão desobedecendo a palavra por não conhecer a palavra. Não é nem porque são ruins, a intenção de obedecer a palavra existe.
Mas se não há conhecimento, a intenção não serve para nada, porque a intenção não é transformada em prática. Por isso que a Bíblia diz, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Tópico 1. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Ele começa com ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, que nós falamos na aula anterior, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. É triste a constatação de que 90% dos crentes, por exemplo, não sabem o que é fruto do Espírito. 90% dos crentes até querem ter uma vida transformada, viver em santidade, mas eles não foram ensinados como isso se dá, como isso acontece. No meio pentecostal, nós temos a mania de cobrar santidade dos outros. E João 15 vai nos ensinar que a videira tem que dar fruto. E nós precisamos pensar que nada gera frutos da noite para o dia. E que para gerar fruto precisa ser cuidado. Antes de pensar no fruto, tem que pensar no plantio. Tem que pensar no cuidado. Mas se eu não falo sobre frutificação, como é que eu posso esperar que alguém dê fruto? Se a pessoa não tem conhecimento de que precisa dar fruto. Então, Paulo, ele dá graças pela maravilha que é o Evangelho, mas ele também mostra que é impossível alguém perceber a glória das boas novas se não for ensinado por Deus. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. E como é que os crentes recebem essa capacidade para compreender por meio do Espírito Santo? É pela palavra. Pela palavra. Esta é uma classe de adultos. Eu sei que aqui tem muitos líderes de jovens, aqui tem muitos líderes de adolescentes, pastores de igrejas, dirigentes de congregação. Eu postei um vídeo no meu canal essa semana falando exatamente sobre isso, que nós ficamos preocupados com muita coisa que é pecado e não ensinamos sobre o básico, que é sobre o fruto do Espírito. Por quê? Porque o fruto do Espírito, ele produz um caráter cristocêntrico, ele produz um caráter santo, assim como Cristo é santo. E muitos dos problemas que nós ficamos discutindo em seminários, em conferências, nós estamos discutindo os efeitos de uma vida sem o fruto do Espírito, ao invés de ensinar a frutificar. Se aprender a frutificar, esses efeitos da ausência do fruto vão sumir. Então, muito mais importante do que fazermos seminários, conferências, não sei o quê. Vamos falar aqui hoje sobre tatuagem. Agora nós vamos falar sobre sexo no namoro, que é pecado. Gente, isso está claro que é pecado, está na Bíblia que é pecado. Agora, se não ensinar sobre o que a Bíblia nos manda, sobre a beleza do Evangelho e o que Deus espera daqueles que aceitam a Cristo como Salvador, o que representa nascer de novo, viver uma nova vida, gerar fruto do Espírito, as pessoas podem até tentar, podem até ter intenção de viver uma vida santificada, mas não vão conseguir, porque a intenção não santifica ninguém, vontade não santifica ninguém. É preciso ter compreensão do Evangelho. A esperança da vocação e sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profundo espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Tem aqui 3 aspectos aqui. Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve iniciativa por meio da eleição. Ele já nos chamou, ok? E nós fazemos parte desse chamamento de Deus. A chamada abrange serviço
e santificação no presente. Vamos abrir aqui Filipenses 3:14. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. E Efésios aqui também, 1:4, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, ok? Então é preciso viver uma vida em comunhão com Deus, é preciso andar de modo digno. A falta de compreensão desta verdade tem levado muita gente para a igreja com a motivação errada e muito cristão a viver uma vida de qualquer maneira, porque ele não está sendo ensinado sistematicamente, diariamente, que é preciso viver uma nova vida. E aí vem uma onda por aí pregando um evangelho, uma vida cristã, toda light, fica de boa, não se preocupa com as coisas, que Jesus já fez tudo. E como é que a gente combate isso? Criticando o herege, falando contra esta ou aquela denominação? Não, ensinando a palavra de Deus e mostrando para a igreja: ei, vocês foram salvos pela graça, salvação é tudo o que Cristo fez para. Jesus morreu em nosso lugar, pagou o preço pela nossa justificação, para nos fazer, para nos tornar novas criaturas, para nos tornar novas pessoas, para nos fazer viver uma nova vida. Afinal de contas, quem agora está em Cristo, nova criatura é. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. E aqui eu volto naqueles 90% de cristãos que não entendem nada. Quais são as bênçãos da salvação? Quais são as bênçãos da salvação? Se você assistir essa aula no início da semana, infelizmente a maioria assiste no final, mas se você assistir no início da semana, manda no grupo do WhatsApp: irmãos, quais são as bênçãos do plano da salvação? Aí vê se vocês vão saber responder. Perdão dos pecados, adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Em Cristo nós somos perdoados. Em Cristo nós somos adotados como filhos e nos tornamos cordeiros de Deus, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. E também tem as bênçãos que nós desfrutaremos na eternidade. Nós veremos a Deus, nós estaremos na presença de Deus. Os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. O cristão precisa saber disso. Olha, você foi salvo para viver uma nova vida, porque enquanto você estiver aqui na terra, a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, o mundo precisa ver Cristo em você, por isso que você precisa ser sal da terra e luz do mundo. Agora você é nova criatura, agora é novo comportamento. Efésios 4:17 em diante, Colossenses 3, você tem que tirar a roupa do velho homem e colocar a roupa do novo homem. Tem muito crente na igreja com a roupa do velho homem, porque ele ainda não compreendeu que precisa tirar a roupa do velho homem e pôr a roupa do novo homem. Por que ele não compreendeu? Porque muitas vezes a igreja está ensinando sobre tudo, menos sobre nova vida. Eu vou falar um negócio aqui que me incomoda, vou falar mesmo. No meu tempo, há 20 anos atrás, eu nunca tinha escutado ouvir sobre Armínio e Calvino. Uma das perguntas que mais as pessoas fazem hoje é o seguinte: antigamente o povo era mais crente do que hoje. Mas antigamente não ficava discutindo em cima do púlpito Armínio e Calvino. Não está escrito na Bíblia em lugar nenhum que Armínio salva alguém, cura alguém, liberta alguém, transforma alguém. Não está escrito nada de Calvino aqui. Essa discussão que tomou conta da igreja, principalmente da igreja pentecostal nos últimos 20 anos, estragou muita gente. Porque ao invés de nós enfatizarmos a palavra que muda, a palavra que transforma, nós ficamos discutindo outras coisas em volta, no entorno, e deixamos de pregar a palavra. Prega a palavra. Paulo escreve para Timóteo: prega a palavra. Prega a palavra, insiste, prega a tempo e fora de tempo, prega a palavra. Discussão teológica, me desculpa, nem na EBD eu não gosto. Discussão teológica é na sala de teologia. EBD, Escola Bíblica Dominical, é Bíblia. Se o povo não entender o básico, irmão, já era.
não entende o básico. Sabe quem é Armínio, sabe quem é Calvino, sabe um monte de filósofo. Aí você fala assim, quais são as bênçãos da salvação, irmão? Tá firme com Jesus, irmão? Vamos levando. Para mim não serve. É melhor ficar só com a Bíblia. A Bíblia é o fundamento. A Bíblia é a verdade. A Bíblia transforma, a palavra transforma. Então, vale a pena. A sobreexcelente, tópico 2, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. A sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego uperbalo, que na forma adjetivada significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, eu acho que é grandeza, objetivo enaltecer a magnitude do poder de Deus que a tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Então, se só o poder de Deus, o maior de todos os poderes, é capaz de realizar transformação na vida do homem, a Bíblia tem que ser ensinada paulatinamente, insistentemente. Por quê? Porque é o poder de Deus, por meio de sua palavra, que transforma o homem. Nós precisamos trazer a Bíblia de volta para o altar. Eu vou aproveitar que estamos aqui na quarentena, vou aproveitar aqui que os congressos estão parados, vou aproveitar aqui que as festividades estão paradas e fazer um apelo à igreja em nome de Jesus. Reservem tempo para a palavra. Reservem tempo para a palavra. Não interessa se é um culto local, não interessa se é um congresso. Por favor, 1 hora de louvor, 1 hora de palavra. Se depois da palavra quiserem cantar ainda mais 1, 2 horas, deixa cantar, mas 1 hora de louvor, 1 hora de palavra. Não adianta ficar cantando 2h45, aí 5 para meia-noite. Vamos ouvir a parte mais importante do culto. Aí depois nós ficamos reclamando das heresias, aí depois nós ficamos reclamando que as músicas não sei o quê, essas músicas não é cristocêntrica, não sei o quê. O culto deixa de ser cristocêntrico quando a palavra não tem prioridade, quando a palavra é empurrada para os cantos. Mas não adianta nada dar oportunidade de 1 hora pro pregador, ele ficar enchendo linguiça. Muitos enchem linguiça porque se preparam 5, 10 dias para uma palavra e chega lá tem 10 minutos. Se todo o púlpito se comprometer em dar no mínimo 1 hora de palavra, todo pregador vai se comprometer em estudar, em se preparar, porque ele vai saber que ele vai ter tempo para expor o pensamento, essa compreensão do evangelho que leva à transformação, que leva à mudança de vida. Isso aqui não é em 5 minutos, não. Isso aqui é no mínimo 1 hora para expor algumas coisas, para expor um pensamento. E 1 hora não dá para falar tudo, mas é o mínimo para que a gente possa caminhar na direção de uma vida transformada, de uma igreja poderosa e de um povo que realmente entende que transformação, que libertação só vem por meio da palavra. A força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia. Energeia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder e atividade. Segundo a expressão força, vem do termo kratos, que significa a ideia de intensidade. Finalmente,
ixos ou issues, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. E Paulo vai apresentar aqui 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder: a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus, sua elevação acima de todo o domínio. Por isso que a igreja, ela precisa conhecer a palavra. Uma igreja que conhece a palavra, ela vibra com a vitória de Cristo. Uma igreja que conhece a palavra, nesse tempo de quarentena, ela está ansiosa por se reunir, por cear com os irmãos. E ela também está ansiosa por ver Cristo à direita de Deus. Pai, como é que isso acontece? Como é que isso vem? Como é que isso se desenvolve? Por meio do conhecimento da palavra, porque o conhecimento traz compreensão do evangelho. Cristo, tópico 3, nosso exemplo de exaltação. Aqui nós vamos ver 3 aspectos que representam a grandiosidade do poder de Deus e que estão disponíveis também a nós, os crentes. De novo, desculpa. Se o crente não sabe disso, ele presta um culto pequeno, um culto medíocre. Mas olha isso aqui. Cristo, a primícia ou as primícias dos que dormem. Paulo enfatizou que o poder de Deus se manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Então, a ressurreição de Cristo é a garantia de que nós ressuscitaremos. Assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Por quê? Porque o mesmo poder que ressuscitou a Cristo nos ressuscitará, nos trará, nos garantiu a vitória sobre a morte. E por isso, assim como Deus ressuscitou a Cristo, Ele nos ressuscitará em Cristo para vivermos com Cristo eternamente. Por isso que o cristão tem esperança. Por isso que a morte do cristão significa passagem para a eternidade, entrada para uma nova vida. Partiu para o Senhor, dormiu com o Senhor ou mudou de endereço. Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 4, desde agora a minha partida está pronta. Partida ali é quando você quer voltar para casa, está num lugar e está chegando a hora de você voltar para casa. Paulo em 2 Timóteo está prestes a ser decapitado pela espada do imperador. E ele escreve para Timóteo e para nós uma carta e diz: Timóteo, eu não estou morrendo. Morte é para quem não tem esperança. Eu estou voltando para casa. Que isso, irmão? Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da revelação de Cristo ao trono, quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa permanência, nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição quanto a ascensão de Cristo são obras do Pai. Então, Cristo ressuscitou, Cristo subiu, está à direita de Deus. Assim também nós ressuscitaremos e todos nós seremos conduzidos à destra do Pai, ao lado do Pai, para viver com o Pai por toda a eternidade. Todos nós. Cristo foi exaltado sobremaneira. Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado, poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal e de todo o título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja e segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Por isso que ele disse lá em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que eu gosto de cantar o nome de Jesus. É por isso que eu gosto de louvores que falam da morte e da ressurreição de Jesus. É por isso que não existe de fato nenhum outro nome
que não seja o nome de Jesus, um nome lindo, um nome extraordinário. E os cristãos precisam compreender as dádivas de salvação para valorizar aquilo que Deus fez por nós. Quando a igreja não compreende o poder e as bênçãos que a salvação trouxe para nós, que Cristo conquistou para nós na cruz, o crente não valoriza, o crente despreza, o crente ignora. Nós vivemos um tempo do barateamento da graça, e o barateamento da graça é resultado de uma igreja que não conhece o sacrifício de Cristo e o que ele representa. O barateamento da graça representa um povo que despreza e ignora as bênçãos da salvação porque não compreendeu, porque não tem conhecimento. Então, nós precisamos fazer como Paulo, orar para que Deus abra o entendimento da igreja, abra o nosso entendimento para compreendermos a obra da salvação, o valor da salvação, as bênçãos da salvação. Porque quando a igreja compreende, a igreja valoriza e a igreja adora a Deus e reconhece o sacrifício de Cristo, servindo a Ele com intensidade até a morte ou até o arrebatamento da igreja, na esperança de que assim como Deus ressuscitou Jesus Cristo, seremos ressuscitados. Assim como Deus subiu Jesus Cristo aos céus, nós também seremos arrebatados para as mansões celestiais. E assim como Cristo venceu a morte, venceu o pecado, nada pode contra a igreja. Nenhum poder é mais poderoso do que o poder de Cristo. Ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Por isso que as armas da igreja não são carnais, elas são espirituais. Por isso que o defensor da igreja não é nenhum poder humano. O defensor da igreja é Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal e até a próxima aula. Deus abençoe os irmãos. Um abraço. Alunos, todos os envolvidos.